estado. A maioria das quase 500 vítimas já foi liberada, mas ainda há grande número de pacientes em estado grave. A boa nova foi a regularização dos estoques de sangue e a obtenção de remédios e instrumentos que faltaram na terça-feira. Centenas de pessoas enfrentaram fila para doar sangue e algumas vieram de outras cidades para prestar ajuda. Nós somos de Santos. Aqui, as duas passagens, viemos só doar sangue. Luto e tristeza na escola Raposo Tavares, que ficava a poucos metros do Osasco Plaza Shopping. Professores e alunos ainda estão chocados com a tragédia que matou e feriu vários estudantes do colégio. O silêncio marcou o dia na escola Raposo Tavares, vizinha ao shopping. A maioria dos estudantes frequentava o Osasco Plaza diariamente e no momento da explosão, dezenas deles estavam no local. Pelo menos 7 alunas já foram identificadas entre as vítimas fatais do acidente. Durante o dia, professores e alunos se revezaram, atendendo telefones e visitando feridos nos hospitais. Emocionada, a vice-diretora da escola disse que a tragédia poderia ter sido bem maior se a explosão ocorresse minutos depois. A aula termina 12h15 e os alunos à tarde começam a chegar e a utilizar o shopping como passagem. 12h20, 12h25 é que tem o maior número de alunos lá. Estas meninas escaparam da morte por questão de segundos. Mesmo assim, estão desoladas. Perderam 3 colegas que andavam a seu lado e resolveram esperar o momento certo de atravessar a rua. A gente estava indo embora juntas, só que daí nós somos teimosas, passamos pelo farol vermelho e elas ficaram esperando o farol ficar verde. E foi nessa hora, porque a gente já estava no meio do shopping e a hora que elas entraram, o shopping caiu. O Ministério Público vai pedir indenização para as vítimas da tragédia em Osasco. No shopping center, os bombeiros ainda reviram os escombros à procura dos desaparecidos. Os bombeiros vão trabalhar durante toda a madrugada. Com cuidado, eles fazem uma inspeção rigorosa em cada metro quadrado para checar se há mais alguma vítima. Ainda existem desaparecidos. No início da noite, o Procurador-Geral de Justiça, Luiz Antônio Marrei, foi ao local da explosão e disse que o Ministério Público vai abrir um processo contra a administração do shopping e vai pedir que as famílias das vítimas sejam indenizadas. Não é caso aqui de antecipar quem será o responsabilizado, porque isso depende do inquérito a ser feito. Mas pessoas inocentes que foram vítimas dessa tragédia certamente terão que ter o seu prejuízo reparado. O dia foi de muita dor e tristeza para os parentes e amigos das vítimas dessa tragédia. Logo cedo, muita gente foi ao local da tragédia. As pessoas acompanhavam de longe o trabalho de remoção dos escombros. Nesta escola, que fica ao lado do shopping, hoje não teve aula. Os alunos costumavam passear lá e 7 morreram na explosão. Esta professora era o retrato da tristeza. Os funcionários ajudam a procurar os que ainda estão desaparecidos. 2 anos com a pessoa, tá convivendo, todo dia você sabe que vai chegar e vai encontrar aquela pessoa ali. Você um dia chegar e ver, olhar assim e falar, tá faltando alguém. Nos hospitais, um exemplo de solidariedade. As doações de sangue foram recorde. Dos 470 feridos, 100 ainda estão internados. E ninguém consegue esquecer os momentos de pânico. De repente eu estava deitada de costa, com um monte de pedra em cima. No ginásio de esportes de Osasco, centenas de pessoas formaram uma longa fila para velar os mortos. Para as famílias, um momento de dor e revolta. Um país da impunidade, né? Onde acontece esse tipo de coisa e ninguém toma providência. Vamos ver se isso aí não vai ser mais um que vai ficar no esquecimento, né? No fim da tarde, o trânsito foi interrompido para a passagem do cortejo e a cidade parou. Uma multidão foi ao cemitério municipal. A pedido dos parentes, os caixões foram abertos para a última despedida. A minha irmã querida, ela foi, ela vai embora. Tira o rosto da Tchau, Fernanda. A principal dúvida que persiste é o motivo da explosão no shopping. O que teria causado esta tragédia? Os peritos da polícia colheram amostras de gás e têm 1 mês para apresentar um laudo definitivo. Mas prometem que na semana que vem vão divulgar os resultados preliminares dessas análises.
Está praticamente descartada a hipótese de que a explosão teria sido provocada pelo acúmulo de gás natural. O shopping foi construído sobre uma região de várzea do rio Tietê, mas a possibilidade de produção de gás metano pela presença de lixo orgânico é muito remota. O shopping foi construído sobre o terreno que antes pertenceu a um cotonifício, a uma fiação que durante várias décadas, há mais de 50 anos, esteve lá funcionando. A hipótese mais provável é que o gás que provocou a explosão seja dos botijões que servem às lojas. Muitos frequentadores afirmam que há algum tempo vinham sentindo cheiro de gás no shopping. O senhor chegou aqui, tinha muito cheiro de gás? Tinha. Inclusive, os pessoal ficaram com medo de explodir. Outra vez houve tumulto, um passando por cima do outro, aquela correria, uma coisa, é um pânico. A administração nega essa possibilidade. Afirma que a tubulação que conduz o gás GLP para dentro do shopping é externa. A tubulação corre por fora, simplesmente atravessa a parede e, quer dizer, é o ar livre justamente para, se houvesse um vazamento, ele ser detectado. Só no final da tarde, os peritos receberam as plantas do encanamento, mas numa vistoria preliminar, descobriram um tubo de gás que desmente a administração do shopping. O encanamento passava por baixo do piso e chegava ao espaço vazio, entre a laje e o solo, onde o gás poderia se acumular e se tornar uma bomba pronta para explodir ao contato com uma simples faísca. Essa tubulação não estava prevista no projeto original da obra. Qualquer centelha, um motor elétrico, um interruptor, qualquer coisa seria o suficiente para detonar. O advogado da construtora chegou ao local da tragédia munido de vasta documentação. Apresentou o alvará de construção da prefeitura e a licença do Corpo de Bombeiros para funcionamento, mas não soube explicar a tubulação de gás irregular sobre o piso e muito menos a existência dos espaços vazios na fundação do prédio. Até que ponto uma empresa que constrói um shopping tem responsabilidade nisto? Veja-se, as fundações não foram feitas pela nossa empresa, uma outra empresa. Nós não tivemos... Uma outra empresa contratada pela construtora? Não. Contratada pela administração do shopping e como proprietários do shopping. A assessoria de imprensa do Osasco Plaza Shopping divulgou nota esclarecendo que vai indenizar todas as vítimas, desde que seja comprovada a responsabilidade da empresa na tragédia. Queremos uma ação exemplar nesse caso. Essas foram as palavras do ministro interino da Justiça, José Gregori, que visitou hoje o local da tragédia. 3 procuradores foram designados para acompanhar as investigações. O ministro determinou ainda que a Polícia Federal em São Paulo faça um relatório paralelo das perícias. A segurança dos shopping centers é o tema de Arnaldo Jabor. Como são construídos os shopping centers? Como são construídos os supermercados? Dentro da lógica de aumentar o consumo. São feitos com uma arquitetura destinada a facilitar as vendas, a excitar o desejo dos compradores. E a busca do lucro fabuloso inventou esta visão moderna de luxo, que vai criando esses grandes elefantes, feito grandes pirâmides cafajestes de vidro, aço, fórmica, acrílico e neon. São as catedrais boçais de hoje. Dão uma grana violenta para os seus donos. E é claro que a ideia de segurança vem depois. Depois de garantida a ideia de fascinação, depois do delírio de grandeza, depois de otimizado o máximo de ostentação com economia de materiais, depois de tudo isso, pensa-se também na segurança. E aí, um dia, o casal vai comprar presentes para o Dia dos Namorados e o mundo cai. A solidariedade foi a maior aliada no socorro às vítimas da tragédia de Osasco. Um dos momentos mais emocionantes foi o resgate de um bebê de colo. Um momento que marcou a vida do tenente Gilson Belmonte, bombeiro há 23 anos. Nós escutamos um choro de criança, aí eu falei, ó, dá um tempo, para aí. Aí foi quando eu percebi que ele estava a um passo dos nossos pés, debaixo das caixas. Ele estava com dificuldade respiratória, ele estava com a face, ele estava apresentando roxeamento, né, que é cianótico, né, o rosto. Aí nós saímos correndo para poder socorrer rapidamente. Quando a gente pega realmente uma criança assim, devido a tão pequena, né, a gente fica realmente emocionado, fica um pouco arrasado e ao mesmo tempo feliz, porque conseguimos
resgatar a criança com vida. Hoje, no reencontro com a pequena vida que salvou, a emoção do tenente Belmonte era tanta que ele não conseguia falar. Só conseguiu beijar a testa do afilhado. Bruno tem apenas 50 dias e ainda não foi batizado. Perdeu a mãe na tragédia, mas ganhou um padrinho herói. Tragédia sem fim. O trabalho no Osasco Plaza Shopping não para. Homens continuam retirando os entulhos da explosão que matou 37 pessoas. Do Osasco Plaza Shopping fala a repórter Maria Manso. 36 horas depois da explosão, a imagem da tragédia ainda choca. Muito já foi dito, quase tudo mostrado, mas ainda é difícil acreditar.